Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? Alvo Dumbledore sempre foi aquela pessoa que tinha uma frase certa para um momento certo. Segundo ele mesmo, as palavras são a nossa inesgotável fonte de magia, capazes de curar grandes males ou causar grandes sofrimentos. E muitas das frases do Dumbledore não são difíceis de se entender. Elas passam uma mensagem muito simples, muito forte, na maioria das vezes, e de entendimento bem fácil. Todas as frases do Dumbledore parecem fazer muito sentido, se encaixam perfeitamente em momentos que a gente precisa ler ou ouvir aquilo. Mas tem uma frase de Alvo Dumbledore que até hoje eu não tinha conseguido entender direito. Não até ler esse artigo maravilhoso que eu encontrei sobre a frase de Alvo Dumbledore no primeiro livro da saga Harry Potter. Na cerimônia de seleção dos alunos em 1991, antes do início do banquete, Alvo Dumbledore diz o seguinte: sejam bem-vindos para um novo ano em Hogwarts. Antes de começarmos nosso banquete, eu gostaria de dizer umas palavrinhas: pateta, chorão, desbocado, beliscão. Obrigado. O próprio Harry fica simplesmente boiando ao ouvir o diretor da escola falando aquilo. Ele inclusive pergunta pro Percy se o Dumbledore era meio doido. E o Percy responde que o Dumbledore era genial. E sim, ele era um pouquinho doido. Em inglês, que é o idioma original de Harry Potter, essas palavras eram Nitwit, Blubber, Oddment e Trick, que foram traduzidas pela Lia Wyler. Que mulher! A Lia Wyler fez um trabalho excepcional na tradução de Harry Potter. Lia Wyler, muito obrigado por essa tradução, onde quer que você esteja, né? Que infelizmente nós perdemos a Lia no ano passado e ela fez um trampo muito incrível que permitiu o entendimento de Harry Potter aqui, a adaptação para nossa cultura. Foi muito show de bola, show de bola. Inclusive a tradução brasileira foi elogiada pela própria J.K. Rowling. E você aí enchendo o saco porque aqui o nome das casas foram traduzidos ou porque o nome do pai do Harry é Tiago e não James. Por favor, né, meu amigo? A teoria fantástica sobre o significado dessa frase, né, do que significam essas palavras do Dumbledore, pateta, chorão, desbocado e beliscão, é do site americano Hogwarts Professor, e o link original da matéria tá aqui na descrição, beleza? O contexto do discurso de Alvo Dumbledore e essas 4 palavras estão interligadas com a representação de cada casa dos alunos de Hogwarts, que aqueles alunos serão selecionados. Alvo Dumbledore parece fazer um apontamento bastante interessante sobre as divisões que foram feitas, né, em Hogwarts e o futuro que tomarão esses alunos selecionados para suas respectivas casas. Em resumo, cada uma dessas 4 palavras representam um adjetivo pejorativo que os alunos usariam para se referir a outras crianças, outros bruxos que não foram selecionados para suas casas. A palavra Nitwit, que foi traduzida para pateta aqui no Brasil, representa o que os alunos Corvinal podem pensar dos demais alunos. Isso, é claro, a gente está dizendo de uma forma, não que todo aluno da casa vá pensar exatamente isso de outras pessoas, mas o que o estereótipo, o que o padrãozinho ali de cada casa, no aspecto mais negativo, pensaria de outra pessoa, beleza? Então pateta é o que os alunos da Corvinal acham de alunos que não foram selecionados para sua casa, já que a Corvinal é a casa dos alunos distintos, inteligentes, aqueles que buscam o saber, que se interessam pelas coisas, que têm interesse de aprender, sempre querendo aprender coisas novas, os inventores, na maioria dos casos. Então as pessoas da Corvinal acabam julgando os outros ali como patetas, porque eles não foram para a casa dos inteligentes, né, a casa dos sábios, do que tem vontade de saber e de aprender. Blubber, que foi adaptado para chorão em português, é o adjetivo que representa o que os alunos da casa Grifinória acham dos alunos que não foram selecionados para sua casa. Blubber é uma gíria utilizada em inglês quando alguém quer se referir a outra pessoa acima do peso, que tá gordinho, que quer zoar a pessoa. Isso não é zoeira, não é brincadeira, é uma falta de respeito tremenda. Então a pessoa usa esse adjetivo blubber para tirar sarro com outra pessoa. Por que que essa palavra é a palavra
era escolhida pelos alunos de Grifinória para usar com os alunos que não foram para sua casa, porque normalmente a Grifinória é a casa dos mais atléticos, né, dos corajosos, dos que normalmente são os mais fortinhos. Isso não é uma regra, tá? Mas num apanhado geral, é isso. Então são os corajosos, os bravos, os guerreiros, os valentes. Então isso sempre esteve associado a quê? Quando você falar um guerreiro, por puro erro nosso e extremo preconceito, a gente nunca imagina um guerreiro acima do peso, um guerreiro gordinho. O que é muita besteira da nossa parte, porque coragem, bravura, caráter independe de qualquer coisa. E é o que realmente importa, e não a aparência das pessoas, né? Então, dessa forma, o adjetivo blubber seria usado por crianças de 11 anos para zoar as outras pessoas que não foram para Grifinória. E aqui foi adaptado para chorão, porque quem não foi pra Grifinória, quem não é corajoso é chorão, é medroso, então faz muito sentido. Isso se encaixa perfeitamente. Chamar alguém de chorão é pra definir uma pessoa sem coragem, que é exatamente o que foge do padrão ali da Casa Grifinória. A palavra oddman, que foi traduzida aqui em português, adaptada para desbocado, é o adjetivo que representa o que os alunos da Sonserina diriam dos demais alunos que não foram para sua casa. A palavra oddman vem do vocabulário de quem trabalha com costura, com corte, e essa palavra representa algo como restos de roupas, restos de tecidos que são usados, então isso seria oddman, tipo resto de roupa, sobra, algo sem tamanho significante para fazer uma outra roupa. Isso seria o oddman, tipo um lixo. E essa palavra se encaixa perfeitamente com o que os sonserinos pensam de quem não vai para sua casa, que são resto, que ali não servem. E como a gente sabe que, né, por grande maioria, a Sonserina preza por pureza de sangue, né, por ancestralidade pura, quem não tem isso seria como esses retalhos, essas sobras de roupa que não são suficientes para fazer uma roupa inteira. E na edição brasileira, como foi traduzido para desbocado, isso poderia significar alguma coisa como, tipo, com falta de nobreza, tipo, alguém de baixo calão, que não serve ali pra estar na Sonserina. E por último, a palavra trick, que foi traduzida aqui no Brasil para beliscão. Essa é a palavra que define o que os alunos da Lufa-Lufa acham dos demais alunos de Hogwarts, que eles precisam de um beliscão. O Draco Malfoy sugere que a casa Lufa-Lufa era dos sem inteligência, sem coragem, sem ambição, que o resto ia para aquela casa. Então, quem pensa isso tá extremamente enganado, porque a Lufa-Lufa, na verdade, é a casa onde os alunos eles mais aceitam o próximo, mais aceitam as diferenças, eles são fiéis, eles trabalham duro, eles fazem de tudo para proteger os seus, e eles acham que os alunos das outras casas precisam de um beliscão para ver que essas características das casas não podem limitar as pessoas. Não é porque você é Grifinória que você precisa ser só corajoso, não é que você é Corvino que você precisa ser só inteligente, ou que você é Sonserino e precisa ser só ambicioso e astuto. Não, beliscão para as pessoas entenderem que elas não precisam se limitar às características das suas casas e que isso não era tudo. Os lufanos olham para os outros alunos e veem um excesso, um desequilíbrio. Eles veem esse excesso e desequilíbrio na essência das virtudes de cada casa, sabe? Tipo, não precisa ser, nossa, eu sou Grifinório, então eu sou um super-herói e vou sair aí salvando o mundo. Você é Corvino, então você vai ser um brilhante inventor que vai mudar o mundo. Ou você é Sonserino, é ambicioso e astuto e vai passar por cima de qualquer um para conseguir os seus objetivos. Não importa se isso vai te tornar um bruxo das trevas ou não. Não é isso. Esse desequilíbrio, por isso o beliscão, a palavra da Lufa-Lufa para os outros alunos é beliscão, porque eles precisam acordar. Os lufanos são pessoas humildes, com um pé no chão, são pessoas reais. Os outros então precisam de um beliscão para serem trazidos à realidade, deixar esses excessos e serem comuns, pessoas comuns. Então esse discurso do Dumbledore não é um discurso
longo, mas ele com essas 4 palavras mostra um pouco da decepção, da divisão dos alunos que logo passaram a se achar melhores do que seus colegas por estar em casa diferente. O Dumbledore é simplesmente genial, fala a verdade. Pra mim isso faz todo o sentido do mundo, cara. Se encaixa perfeitamente. Pensa só, a tradução de Harry Potter aqui no Brasil, ela foi consultada. Quando tudo que se faz, talvez vocês não saibam disso, mas eu já tive a oportunidade de trabalhar com algumas marcas criando coisas de Harry Potter, como foi o caso da Chili Beans, a coleção de óculos, relógios. Eu e a Camila participamos da criação das peças e tudo, dando sugestões e ideias, e tudo era mandado para a própria J.K. Rowling, para ela aprovar ou não. Tudo em Harry Potter é assim. E a tradução dos livros não seria diferente. Eu tive o prazer de conhecer a Mônica Figueiredo, que foi quem trouxe Harry Potter para o Brasil, na editora Rocco, e ela conversava com a assistente, a agente da J.K. Rowling para mandar a tradução, a revisão e tudo, e ela falou que a tradução de Harry Potter foi elogiada e as coisas passavam para aprovação. Então olha só, se blubber, que é um adjetivo pejorativo para falar que uma criança é gordinha e tal, por que ele seria adaptado para chorão aqui, que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Porque faz exatamente esse sentido, cara. Tipo, é para falar que ali é o gordinho menos atlético, que lá no exterior é isso que representa, né? Um aluno sem coragem, sem nobreza, sem valentia, que não é um lutador. Ser gordinho é isso que representa, e aqui é chorão. Quando a gente chama alguém de chorão é porque a pessoa não tem coragem, é covarde. Então vocês conseguem pegar o sentido, a conexão da coisa na tradução? Pra mim faz muito sentido. Eu amei descobrir isso, descobrir essa teoria. Inclusive, se não fosse o site Hogwarts Professor, eu não ia ter ideia da existência desse artigo, então todos os créditos aqui pra eles. E enquanto eu sempre fiquei fixado nisso, tipo, cara, o que significa? Qual o significado disso? Por que o Dumbledore disse isso? E eu ficava sempre caçando as palavras, caçando na internet, tentando achar. E aí, Hogwarts Professor, esse artigo solucionou a minha dúvida, tirou toda a minha dúvida, e pra mim isso faz muito sentido. E é claro, isso que foi falado no vídeo não quer dizer que toda pessoa é assim, que vai ter esse adjetivo, que vai ter essa postura com pessoas de outras casas. Não, ele quis usar isso pra mostrar que as pessoas, no pior dos casos, vai se tornar uma pessoa assim. E a gente sabe que tem a guerrinha da divisão, tipo, ai, nossa, Lufa-Lufa é a pior casa, ai, Sonserina é a pior casa, Corvinal, ai, Corvinal é a melhor de todas, porque nós somos inteligentes, ai, Grifinória é uma bosta, só modinha, vai pra lá, tipo, sabe, tem esse conflitinho besta aí que, mano, pra mim isso é coisa de besta, na moral. Então o Dumbledore, na sua genialidade toda, quis dizer exatamente isso. Se você gostou de saber disso, não esquece de deixar o like. Pô, deixa o like aí, ajuda pra caramba, isso vai ajudar o vídeo a ser mostrado pras outras pessoas. E você que não conhecia o Caldeirão Furado, tá chegando aqui agora, clica nesse cardzinho do sapo de chocolate aqui com a minha cara, que você já vai se inscrever no canal. Você clicando, aparece a opção de se inscrever. Se inscreve aí, beleza? Se você assistiu até aqui, o código secreto deste vídeo tem que ser uma frase do Dumbledore. Deixa eu ver. Pro Dumbledore, no caso, não do Dumbledore. O código secreto desse vídeo é Dumbledore Poetão. Então, se você acompanhou até aqui, escreve Dumbledore Poetão, que é nóis. A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.